Uma situação muito comum em todas as empresas aí do lucro real. O que elas fazem? Elas fazem a apuração do lucro real trimestral ou anual. A maior parte das empresas fazem a apuração do lucro anualmente, ok? Então, como que é isso? Você, ao longo do ano, você vai pagando por estimativas ou você vai fazendo um balanço de suspensão ou redução. Como é que é isso? É assim, se eu não quiser ter muito trabalho, eu vou apurar anualmente o meu imposto de renda, mas assim mesmo eu vou pagando ao longo do período ou do exercício como se eu fosse do presumido. Então eu vou estimando o valor devido e vou estimando com base, como se eu fosse presumido, aplicando as alíquotas do presumido e vou fazendo recolhimentos parciais, como se eu fosse do presumido mesmo. Só que chega no final do exercício, eu faço uma apuração geral, uma apuração de ajuste. Então, quando eu apurei o valor efetivo que eu tenho a pagar, eu posso me deparar com a seguinte situação. Eu tinha 10 para recolher, só que nas estimativas eu já recolhi 15. Ou seja, eu recolhi mais do que o de fato eu apurei ao final do exercício. Nesse caso eu tenho o quê? Perde comp de valores pagos a maior. Então, é muito comum, muitas empresas têm milhares de perde comps aí por conta dessa situação, né? Então, a empresa foi pagando por... então, aí veja bem. Então, se ela foi pagando por preguiça, ela foi pagando por estimativa, e qual era a alternativa dela? Fazer balanço de suspensão ou redução, ou seja, ao longo do ano ela ia apurando, fazendo parciais de apuração, para ver o que era devido naquele período que ela fez o balanço de suspensão ou de redução. Por quê? Porque no balanço eu poderia apurar um valor menor do que aquele estimado, aquele que eu pagaria se eu fosse do lucro presumido. Então eu estou diante de um balanço de redução. Eu ia pagar 10, paguei 5 porque eu calculei que o valor devido era 5 naquele mês. Então é um balanço de redução daquilo que eu ia pagar. Ou então chega a possibilidade de eu apurar prejuízo no começo do exercício, por exemplo. E aí eu faço um balanço de suspensão. Por quê? Porque eu estou suspendendo o pagamento da estimativa, mas sempre baseado num balanço onde eu faço uma apuração provisória do meu tributo. Mas como muita gente não faz, vai chegar no final do ano, vai ver que sobrou dinheiro, pagou mais que devia, aí ele faz o quê? O pedido de restituição ou de compensação com valores corrigidos. Fundo de garantia. O fundo de garantia, em dado momento, na dispensa por justa causa, sem justa causa, todo trabalhador tem direito a uma multa de 40% do valor depositado do fundo de garantia naquele contrato de trabalho. Então, eu estou trabalhando lá 10 anos numa empresa, aí lá pelas tantas o meu chefe fala assim, não preciso mais do seu serviço, tal, você está dispensado. Ou seja, não teve motivo nenhum para ele me dispensar, simplesmente se dispensou porque, enfim, por uma contingência de mercado, tem que fazer redução de pessoal e ele me dispensou, sem justa causa. Então, ele é obrigado a pagar uma multa por essa dispensa de 40% de tudo que ele depositou na minha conta. Esse é um valor que todo mundo paga há muitos anos e tal, todo mundo sabe disso. Acontece que lá pelas tantas, o governo teve lá um problema aí de plano Collor, plano isso, plano aquilo, e teve que pagar as correções do FGTS para quem entrou na justiça na época e tudo mais. Então, o que aconteceu? Criou-se um rombo no FGTS por conta disso. Aí foi criada um adicional de 10% na dispensa sem justa causa,
para cobrir esse rombo. Então, trata-se de uma contribuição social que foi implementada com a finalidade de tapar um rombo no próprio FGTS, ok? Nas contas do FGTS que são administradas pela Caixa Econômica Federal. Bom, o que aconteceu? Em 2007, então, veja bem, ela tornou-se, essa multa adicional, ela perdeu o seu objeto. Por quê? Porque como ela foi criada com uma finalidade específica de tapar um rombo do FGTS, e uma vez que esse rombo foi tapado, ela perdeu a sua finalidade. Então, hoje ela é considerada indevida porque ela não tem mais razão de ser, ok? Mas ainda assim, ela está sendo cobrada. Então, cabe aí um mandado de segurança para evitar esta cobrança. Mas as notícias que eu tenho é que nem todas os MS têm dado liminares, ok?